Bom dia, meu irmão. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, e você, cara? Também a gente combinou, né? Começar a botar uma assim. Trocou mensagem de manhã, né? Vamos de preto hoje. É isso. Então, mais uma live aí, centésimo terceiro dia, né? É isso? Fala? Centésimo terceiro. Centésimo Centésimo terceiro. terceiro. Então, eu falei errado. Bom, começar agradecendo, né, cara? Porque acordamos, ganhamos mais uma oportunidade, né? Então, eu agradeço pela tua vida, Marcos, pela minha vida, pela vida da minha família. Acho que esse é o ponto principal do acordar. Eu acordei, estou vivo e tenho uma oportunidade, né? Um mar de oportunidades que ao decorrer do dia a gente vai ao encontro. E como que está meu coração? Como que eu estou nesse momento? É, não sei onde esse vídeo vai chegar, né? A gente salva ele e depois fica lá no YouTube. Eu não sei em qual pessoa que vai chegar, mas pensa, né? Eu quero pensar dessa forma. E se hoje for o último dia, né? Para quem ontem estava em alguma situação difícil, acamado, passando por uma situação que eu nem imagino, e falou, cara, acabou. E aí essa pessoa acordou hoje. Pô, tô mais um dia, né? Tem coisas na vida, cara, que a gente tem valorizado muito, mas no final de tudo, não é isso que a gente mais quer. Se você pegar leito de hospital, quando a pessoa está ali nas últimas, ela não pensa no carro. Ah, meu carro. Ah, minha casa. Ah, meu dinheiro. Ela pensa nas pessoas que estão próximos dela, né, que de certa forma faz sentido na vida, muito mais sentido, né? Não que as outras coisas não façam. Então, assim, agradecer pela oportunidade de hoje, cara. Hoje é o dia, hoje é o futuro, né? O que passou, a gente fala bastante sobre isso. O que passou é uma memória, né? É algo que já está no campo do imaginário, porque nesse exato momento, o que passou, você e eu já nos transformamos, né? Já somos outra pessoa no quesito de experiência, de vivência. Então, o que passou acaba que é uma memória no campo já da imaginação, porque o que determina é a minha atitude do agora. Então, não, mas eu estou consciente, eu sei exatamente o que aconteceu há um ano atrás. Mas você não é a mesma pessoa, cara. Você ficou mais velho, você passou por outras coisas. Tudo bem, então beleza, você sabe. Mas você precisa tomar uma atitude. Você não toma, mais uma vez, justifica eu dizer que está no campo do imaginário. Porque a imaginação sem uma ação, né, é o pensamento sem ação. Ah, mas eu queria fazer isso. Então, assim, o que a gente mais tem hoje, se você conversar com as pessoas, aí, ó, mais um integrante aí. Tá bravo, tá bravo. Quer vir no colo, quando chega no colo, acha ruim. Tá, Bom, acalmou? passou, passou, passou. Agora eu dei Eu uma tô te perdida aqui. perdendo. Desculpa, cara. Desculpa, Ai, desculpa. Você tava falando do meu que a gente Deus. muitas vezes está leitado, tem um dia a mais, e as decisões que a gente toma no passado. Mas tudo bem. Perdão. Tudo bem, tudo bem. Seguir eu volto na linha que eu estava. Quando a gente. Ah, lembrei. O campo do imaginário, né? No campo O do que a gente imaginário. mais tem, o que a gente mais tem hoje, se tratando do ser humano, é intenção, né? Então, assim, ah, mas eu iria fazer isso, eu queria fazer isso, mas não fez, não fez. Não estou falando aqui, tem as coisas grandes que são mais difíceis, né? Tem coisas que são um processo.
onde cada etapa te faz chegar onde você quer. Mas tem coisas pequenas, cara. Essa sim, é só fazer. Aí é só você, só depende de você. Eu quero. Opa, acho que deu uma travada aqui. Voltou? Tá aí, Marcos? Aqui tá tudo certo, tá tudo Tá. tranquilo. Eu tinha pausado aqui. Então, Mas tô te assim, ouvindo normal. um exemplo prático é, vai, eu tenho vontade de ir na Disney, tenho um sonho. Só que tem que acontecer outras coisas que não estão no meu controle. Eu tenho que pedir o visto. Tô falando isso num contexto geral. Então, assim, mas eu fiz. Você pediu já? Não. Então, tu não fez nem a tua parte ainda, né? E a gente está falando de uma coisa grande que depende de outros fatores. Mas o que que depende só de nós e nós não estamos fazendo? Então, ser grato é o portal que te conduz. Então, assim, começa agradecendo, começa agradecendo. Isso está no teu controle. Não reclama. Isso está no teu controle, cara. Essas duas coisinhas aqui, ó. Agradece e não reclama. Ah, mas tá ruim. Agradece. Você vai ficar mais forte. Tá muito bom. Agradece, cara. Não tá bom nem ruim. Tô na mesma. Agradece, você tá. Então hoje é o último dia para algumas pessoas. Não sei se sou eu, não sei se é o Marcos. Eu agradeço por estar nesse último dia. Ninguém tem essa certeza. Só tô é ilusório, né? Se não é. Mas é uma forma de repente chamar tua atenção para fazer o que é simples. Agradeça e não reclame. Agradeça e não reclame. Termino minha fala aqui assim. É isso aí, cara. Agradecer e não reclamar, né? O ato de reclamar é uma coisa que a gente começa a fazer sem perceber. Principalmente dependendo do meio que a gente vive, das pessoas que a gente convive, sem perceber a gente começa a reclamar das coisas. E aí começa a desenvolver um hábito de ficar olhando, né, para a grama do vizinho e esquecer da nossa grama. Então aí você começa a olhar e fala, pô, tá vendo? A grama do vizinho sempre tá mais verde, a minha não. A vizinha tá, a minha tá amarelada por causa do frio e tal. Mas falta ver um pouquinho, às vezes, o que o vizinho está fazendo eu estou deixando de fazer, como você colocou aí. Porque às vezes eu não estou fazendo nem a minha parte, nem o básico, nem o necessário para mim poder ter as coisas. Né? E você começou a tua fala falando, poxa, podia ter sido o último dia para muita gente, foi, né? Mas olha que interessante, cara. Em 2001, a minha esposa estava grávida do meu segundo filho, eu estava voltando de São Paulo, que eu trabalhava em São Paulo, e teve um acidente na serra. Um caminhão sem freio começou a bater em vários carros e o meu ele acabou usando como freio. Então ele bateu no meu carro, arrastou meu carro, prensou no guarda-reio e o pneu do caminhão estava pegando fogo. E, e aí eu falei, bom, preciso sair do carro, estava consciente, né? Eu preciso sair do carro porque o carro vai pegar fogo, óbvio, né? E aí, assim, do meu lado aqui tava o caminhão pegando fogo e do outro lado tinha um guarda-reio, cara. E eu lembro que na hora eu fui tirar o cinto, parecia que o cinto tinha travado, mas é que o banco virou e eu não percebi mais. Minha mão foi, parece que foi, tava tentando travar, não conseguia, mas de repente, como sem querer, tocou no botão, soltou, eu falei, bom, agora eu preciso sair. E eu falei, mas como é que eu vou sair, né, cara? Aí eu achei um espacinho, cara, entre a janela de trás, do passageiro de trás e o guarda-reio, e eu consegui sair por ali. E graças a Deus não aconteceu nada, só a dor mesmo do cinto, né? O vidro que quebrou, ficou um pouquinho de. Os cortes bem pequenininhos assim na cabeça, né? Que o vidro quebrou e veio para cima e tal. E aí eu cheguei, fui pronto-socorro, fiz a radiografia, tava tudo certo. Aí minha esposa grávida foi me encontrar, que aí o pessoal de uma empreiteira acabou me emprestando um telefone, eu avisei ela e tal. E, graças a Deus estava tudo certo. Cheguei em casa, na época o meu filho mais velho foi para casa da minha sogra, aí tomei um banho, comi alguma coisa, dormi. No outro dia que eu acordei, cara, eu falei assim, cara, podia não ter esse dia, né? Podia ter ficado ontem. Eu falei, cara, o que aconteceu ontem? Como teria sido o meu último dia, né?
E aí, cara, teria sido um dia absolutamente normal. Acordei, fui para São Paulo, trabalhei, estava um dia corrido, acabei fazendo um lanche no McDonald's. Aí foi para minha última refeição, tinha sido um lanche do McDonald's, cara. Olha que coisa horrível, entendeu? Fiz tudo o que eu precisava fazer, passei na empresa, deixei as coisas lá, resolvi as coisas, vi os contratos que estavam assinados e tal, e acabei vindo embora. E engraçado é que a minha pasta, que depois me entregaram, tinha um monte de carta do trabalho, né, que eu precisava entregar para os clientes, e não aconteceu nada com as cartas ficaram inteiras, entendeu? Mas o carro acabou, né? Mas a pasta e o carro acabou. Eu lembro que meu óculos voou, preciso fazer um óculos. Cara, foi um negócio meio espantoso, né? Meu celular ficou no carro. Na época a gente tinha uns aparelhozinhos pequenininhos, assim, cinzinha, sabe? Só ligava e recebia mensagem de texto, era muito precário. E aí, cara, bateu essa coisa, né, no outro dia, né? E aí eu vi minha esposa, né, uma barrigão grávida, né? Falei, caraca, bicho, eu podia não ter conhecido meu segundo filho, né? Eu podia ter deixado minha esposa aí com duas crianças. E não tinha nada a ver com a história, entendeu? Não tinha nada a ver. O cara perdeu o freio, o cara foi batendo num monte de gente. O último carro que ele pegou fui eu. E as pessoas depois, né, quando eu fui ver o carro, ver seguro, essa coisa, as pessoas falavam, meu, quem que tava dentro desse carro? Aí eu falava, era eu. As pessoas falavam, você sobreviveu? Eu falei, sobrevivi, cara. Mas como? Saí do carro. Mas como que você saiu? Por aquela janela. Mas como você saiu por aquela janela? Eu falei, não sei, cara. Eu saí, entendeu? Então, o que acontece, cara? As coisas, elas acontecem quando a gente menos espera, né? E nós entramos nesse ritmo da vida, né? E nós não nos damos conta, né? Das decisões que nós tomamos, das coisas que nós fazemos, né? Porque assim, cara, não tinha nada a ver com o pato ali, né? Tava ali, aconteceu o acidente e tal, realmente podia ter desencarnado, né? Mas não era o momento, né? Mas podia ter ido também. E várias consequências poderiam ter acontecido a partir disso. E o dia, para mim, era um dia normal como outro qualquer, porque a gente entra nessa normalidade, né? Então, qual que é o meu dia hoje? Eu vou acordar, daqui a pouco eu vou para academia, depois eu volto, vou trabalhar, depois eu venho para casa. Hoje eu tenho que fazer uma palestrinha à noite, lá na Casa da Luz, depois eu volto, não sei o que e tal. Então, você fala, cara, entra na normalidade. Para você aquilo já está programado, aquilo já está. Automático. Entendeu? E aí você não para pensar nisso, você fala, cara, porra, de repente hoje pode ser o último dia. O que que eu posso fazer de diferente e melhor? Como que eu posso fazer a coisa hoje para que realmente seja um dia, né, diferente e bom, né, melhor para mim e para os outros que estão ao meu redor? E aí, cara, a gente pode se doar um pouquinho mais, né, para as pessoas, a gente pode levar um pouquinho mais de uma palavra amiga, pode levar alguma coisa. A gente pode também dar um sorriso, dar um abraço, às vezes, uma pessoa que a gente não vê há muito tempo, né, um ente querido, que a gente vai visitar, vai tomar um café, a gente vai dar um abraço. Uma vez eu escutei também num treinamento que eu estava fazendo que assim, muitas vezes a gente não tem tempo para ir tomar um café com um tio, com um primo, com um avô, quem quer que seja, um amigo. E às vezes a pessoa está doente e a gente também não consegue separar um tempo para ir visitar ela. Mas no velório a gente separa um tempo e vai. Só que aí no velório já não adianta mais nada. Entendeu? Então, assim, cara, é mudar um pouco a nossa forma de enxergar a coisa, né? E sempre pensar assim, cara, as decisões que eu tomo hoje, né, elas vão refletir no amanhã. Então, hoje, o meu hoje, o momento que eu vivo hoje, é reflexo das decisões e das ações que eu tive no passado. E o que vai acontecer no meu futuro depende do que eu decido hoje. Só que muita coisa eu decido sem saber que eu estou decidindo. Entendeu? Quantas vezes a gente sente no coração que, puxa, não deveria fazer isso, deveria fazer diferente. Eu tinha que dar uma parada, eu tinha que tirar o pé um pouco disso aqui, entendeu? Para tomar um café, conversar com alguém, né? Mas são coisas que a gente fala, não, cara, não vou fazer isso agora porque meu objetivo é fazer isso, é terminar esse trabalho, meu objetivo é fechar esse negócio. Então, às vezes são coisas simples, né? E nós não percebemos por conta dessa loucura do dia a dia e também pela questão de começar a achar que nada tá bom, tudo tá ruim, que eu começo a reclamar, né? Mas aí eu volto ao que eu falei ontem, cara. Quanta gente gostaria de estar vivendo a vida que nós temos hoje?
né? Então, puxa, é toda uma questão de se conscientizar do momento presente. Cara, para, analisa, olha a situação, olha o teu momento, cara, olha onde você está já, agradece, cara, agradece porque, meu, você chegou até aqui já, né? É, Uhum. uma coisa que eu vejo muito, as pessoas falam assim, para fazer pitch, né? Ah, o que está te travando nisso, o que trava naquilo, o que trava. Cara, o que trava as pessoas é achar que tá travada, cara. A partir do momento que você fala, bicho, nada me trava. Porra, cara, eu posso fazer tudo o que eu quiser, olha já onde que eu fiz, olha onde eu cheguei. Entendeu? Então para de escutar, né, a grande massa, né? E começa realmente a se concentrar na tua capacidade, no teu potencial, cara. Naquilo que você pode fazer, que você pode ajudar os outros, né? E lembra, né, nós não controlamos nada, entendeu? Você está aqui hoje, amanhã você pode não estar mais. Eu poderia não ter voltado para casa. Né? Eu sei que esse dia foi um divisor de águas para mim. Eu costumo ter duas datas de aniversário. E por sinal, elas são muito próximas. Né? O acidente aconteceu no dia 4 de dezembro e minha data de nascimento é dia 10 de dezembro. Assim, 6 dias antes de eu nascer, eu tive essa outra oportunidade. Né? E meu filho, que estava programado para fazer cesariana no dia 11, acabou nascendo no dia 8, né? Por causa dessa confusão, desse susto todo. Então, quanta coisa boa aconteceu, né? E poderia ter acontecido outras coisas também que não eram tão boas. Mas assim, a vida, cara, ela é maravilhosa. Ela merece ser vivida. E vivida a cada momento. E cada momento é o presente. E esse presente tem que ser vivido com intensidade. A gente só precisa se conscientizar disso e estar nele. E é, cara, o agradecimento vem naturalmente, cara. A gente começa realmente a agradecer, porque a gente começa a tomar consciência de que, pô, cara, olha tudo que eu tenho, tudo que eu construí, tudo que eu fiz. Pô, mas foi difícil. Ah, legal, cara. Mas tem gente que não tem uma vida muito mais difícil, não construiu nada. Ah, mas tem outros que têm a vida fácil. Pô, legal. Pô, parabéns para eles, cara. Talvez a forma de pensar, a forma de enxergar, as oportunidades que você teve, que você desperdiçou, e talvez tenha tido, não tenha desperdiçado. Não dá pra gente julgar. Vive a tua vida, né? Não compara com os outros, né? Porque aquela história, quem compara, para, né? Quem admira, mira. Então começa a admirar, né? Começa a mudar um pouco o foco, né? E aproveita esse presente que Deus deu, que é o agora, né? Perfeito, meu irmão, perfeito. Vou complementar uma coisa porque eu não vou conseguir terminar aqui a live e não complementar o que você trouxe. Hum, Primeiro que a mensagem, a gente tem um propósito de estar fazendo a live todos os dias, de segunda a sexta, a gente mudou um pouco o formato, de segunda a sexta, 6 em 1, a gente está aqui para trazer uma mensagem com propósito. O que é o propósito? É onde ultrapassa os meus desejos e o do Marcos, é onde passa por nós e atinge outras pessoas. E o que o Marcos falou, cara, me atingiu muito. Eu comecei falando de uma coisa, a gente não combina, tá, gente? É o que vem pra gente no momento. Então, eu comecei falando de um tema, ele me puxou outro ontem, Marcos. Primeiro que, só para não esquecer isso, você pode tudo. É é, bíblico isso. é, Só que tem coisas que você pode e não deveria. Tem coisas que você pode e não está fazendo. Então, é, só para dizer que isso tem um direcionamento de Deus. Você pode, cara. Você pode. Você não é melhor nem pior do que ninguém. Você tem as mesmas oportunidades que todo mundo. É a forma de enxergar. Agora, sobre o que tu trouxe, cara, complementando, ontem eu estava no aniversário de criança e na mesa que eu estava conversando com 3 amigos, ou 2 amigos, e a gente falou sobre isso, Marcos. Ele me mostrou, cara, o carro. Eu não lembro assim exatamente como foi o acidente, mas o carro pegou num poste e entrou para dentro assim, ó, cara. Eles estavam quase falecendo, né? Porque quebrou muitos lugares, sangrava muito, e ficou preso 1 hora e meia para tirar ele de dentro do carro. E hoje tem uma família linda. E aí eu falei, cara, que doideira. A minha segunda maratona, ele tinha perguntado para mim sobre maratona, né? Eu fiz a primeira e eu falei que sofri bastante e tal, mas a mente, ela é responsável por muita coisa. E eu consegui concluir o meu objetivo mentalmente no finalzinho. E aí quis fazer uma segunda maratona para me superar. Essa maratona era em Floripa
E é engraçado, agora eu vou buscar a data, Marcos. Eu vou buscar a data, porque ali foi o meu renascimento também. E eu nasci 14 de junho. A maratona, essa maratona, se eu não me engano, foi 19 de junho. Olha isso, meu irmão. Eu vou buscar essa data. E ali, ali, quando eu vi o carro, cara, eu parei numa pedra. Eu saí da pista, o carro começou a pular. Essa é a última memória que eu tenho é que ele deu 3 saltos, para um lado, para o outro, e tipo assim, faltava pouco para ele virar. E aí bateu. Aí o airbag estourou no meu rosto, fiquei com a cara toda deformada, inchada, né? Assim, ficou sangrando em algumas partes, Caramba. boca. E aí resolvemos o que precisava resolver. E aí eu falei, eu vou fazer essa maratona, eu tô treinado, o rosto no outro dia já estava desinchado, só tava as marcas, vou proteger aqui por causa do sol e tudo mais, levei um lenço, estava frio, era junho, né? E ali eu falei, vou fazer porque eu quero agradecer a vida. Eu tô vivo, eu tô vivo, sabe? E aí esse ano, se Deus quiser, eu fiz a minha 15ª, mas tem mais 2 para fazer para frente. Então eu vou para a 17ª maratona. Então, cara, encontre alguma forma de agradecer a vida, um motivo forte, né? E aí você trouxe isso, meu irmão. Não vou nem estender muito, senão a gente fica com uma live muito grande aí. Gratidão, meu irmão. Gratidão pela conexão, né? Gratidão pela sua vida. Por mais que seja um propósito onde a gente queira ultrapassar as nossas vontades, cara, não tenho como não agradecer essa confirmação que você trouxe do dia de ontem, a gente falando sobre isso. É isso Agradece, aí. cara. Eu tô te dando outra oportunidade. Deus está falando assim para você: eu tô te dando oportunidade, agradece e vai, cara. E vai. Vai Confia, o cara. mar de oportunidade. Então é isso, meu irmão. Gratidão pela tua vida, gratidão pelas pessoas que acompanharam, pelas pessoas que ainda vão assistir em algum momento. É atemporal. O que a gente fala aqui serve para hoje, serve para amanhã, serve para depois de amanhã, serve para uma vida como um todo, porque são coisas que é do coração. É isso aí. Coração. Coração, então ação. Então são coisas que a gente quer estimular para que tenha ação. Então amanhã estaremos aí às 6h01. Grato por todos vocês. Um Se Deus ótimo quiser. dia, uma ótima terça. Ótima terça. Um beijo para todos aí. Que Deus abençoe, cara. Deixa eu tirar Bom, aquela nossa foto. Agora eu estou com o seu lado no lado certo. Oi, meu irmão. Obrigado, tá? Um excelente abraço. dia, cara. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.